Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, esse aqui é o canal Youtuber de Anime, porque eu sou Youtuber de Anime. E essa é a review final de The Promised Neverland, ou o anime das crianças gado. E eu vou fazer com bastante carinho essa review, porque é a review final. Então vou falar da mensagem do anime, vou falar do anime como um todo e também, principalmente, deste episódio final. Episódio 12. Segura até o final da análise, porque tem bastante coisa para falar. Primeiro, vamos ver se vocês concordam comigo ou não. Se você não concorda, sempre importante deixar seu comentário aqui embaixo, que eu sempre respondo todo mundo. Aproveita e deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho. Inimigo do anime. Quem é o anime? Quem é o maior inimigo do anime nessa primeira temporada até agora? Lembrando que já está confirmada a segunda temporada já, então aproveitando já para falar isso também. O maior inimigo do anime é o tempo. O tempo inteiro isso é focado. Seja nos relógios, seja no barulho de relógio tocando, seja no calendário. O inimigo do anime não é um personagem, não é uma pessoa, não é um demônio, é o tempo. E por o inimigo ser o tempo, o protagonista, a coisa mais importante, personagens mais importantes, não são necessariamente os personagens Emma, Norman, Ray, Dawn, Gilda, molecada. As coisas mais importantes da trama são as características que eles precisam ter para essa fuga dar certo. E para ela acontecer dentro do tempo que ela precisa acontecer, porque se ela demorar mais um pouquinho, ela não vai acontecer. A gente tem um anime que fala sobre tomadas de decisão, a gente fala sobre pressão, ele fala sobre bastante coisa que tem a ver com o mundo adulto, de você precisa fazer determinadas coisas e você tem um tempo determinado para isso, porque se passar, acabou, você não vai ter mais como fazer aquilo. Então, os protagonistas são tomada de decisão, o blefe, o abrir mão de algumas convicções suas para um bem maior dentro desse tempo, o planejamento a longo prazo, que é eu tenho esse tempo para fazer isso aqui, mas o que eu vou fazer depois que eu conseguir fazer isso aqui dentro desse prazo, né? Que no caso é a fuga. Decisões racionais e lógicas, mas também considerando a questão moral e emocional. Então você vai fugir, mas você vai fugir com todo mundo. Todo mundo não dá, mas então a gente tem que partir para o planejamento a longo prazo, porque eu quero fugir com todo mundo, isso ainda é o plano principal. Então eu tenho que considerar tudo isso, tenho que considerar a minha emoção, que é eu quero salvar todo mundo, eu tenho que considerar a lógica, não dá para salvar todo mundo neste tempo, e eu tenho que considerar a questão moral de eu vou ter que mostrar para essas pessoas que eu vou abandoná-las por um determinado tempo, mas que eu não vou esquecê-las e elas têm que confiar em mim. Então também fala sobre confiança na tomada de decisão. Sobreviver também é lutar contra o tempo, né? Você está lutando, no caso específico do anime, por exemplo, as crianças elas têm 12 anos para arranjar um jeito de sobreviver mais do que 12 anos, as mais inteligentes, né? As menos inteligentes, 6 anos só. As mamas têm que fazer... para sobreviver, elas têm que fazer as fazendas renderem dinheiro. Então cada um tá lutando contra o tempo. Cada um tá lutando contra seu próprio tempo de vida, né? E aí a gente não tá falando de idade, a gente tá falando de condições que aumentam ou diminuem o seu tempo de vida. Outra coisa que foi reforçada, força física também precisa de tempo. Então a gente vê o Dom treinando para atacar a pedrinha lá e conseguir fazer o negócio. A gente vê ele treinando e isso toma tempo. Então ele precisou de um determinado tempo para concluir, para ter a força necessária, a força física, memória muscular adequada para conseguir fazer determinada coisa que era crucial para o plano. Toma tempo para você desenvolver isso. Então você tem que concluir que o tempo não é só seu inimigo, ele também é seu companheiro, né? Então você está andando com o tempo inteiro e você precisa se organizar para que ele não seja teu inimigo, de fato. É uma grande reflexão sobre organização de tempo, organização de tomada de decisão dentro de determinadas circunstâncias, tomar decisão sob pressão,
tomadas de decisões individuais e coletivas. Então, caramba, quanta coisa aborda Promised Neverland com relação à briga contra o tempo, né? Essa primeira parte que eu queria falar tem também uma questão que é quando o tempo te vence, né? Quando o inimigo, que é o tempo, te vence. E aí isso fica claro no flashback da Isabela, que eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas que é basicamente o seguinte: ela não tomou as decisões adequadas e necessárias no tempo que ela precisava para salvar quem ela se importava, mas ela tomou as decisões corretas no tempo que ela precisava para salvar a si própria apenas. E aí você tem um arrependimento, porque ela percebe que ela poderia ter salvo a si própria e aos outros como a Emma conseguiu. Porque se a Emma conseguiu, ela acha que ela também conseguiria. Talvez ela não conseguisse porque não tinha um Norman e um Ray com ela, era só ela teoricamente sozinha, mas isso a gente não tem muita informação. Ela não confiou em ninguém a informação de que ela sabia daquilo. Então, por ela não ter confiado, ela não tomou a decisão no tempo correto, ela tomou a decisão de guardar para ela e tentar salvar a própria vida, né? A gente também tem isso com a Crone, só que a Crone não sabia dessa questão do mundo lá fora, né? A sobrevivência dela foi uma decisão muito mais de eu vou fazer o que mandam eu fazer porque assim eu sobrevivo. Eu entendi quais são as lógicas desse mundo para eu poder sobreviver por mais tempo, então eu vou fazer. A Isabela tinha isso, mas também tinha informação de que tinha um mundo lá fora, né? Então ela não teve a coragem de confiar em outras pessoas para fazer um plano, ela não teve a confiança que outras pessoas poderiam ajudá-la a fazer um plano para fugir, então ela se adaptou a esse mundo por vontade própria e por considerar que era impossível um plano para escapar. Então, a Crone não teve essa decisão, ela não teve como tomar essa decisão, ela apenas foi sendo jogada na situação e ela foi se adaptando à situação. A Isabela teve tomadas de decisão que agora ela se arrepende, deu para mostrar nesse episódio. Agora, sobre o episódio em si, a gente teve o mini arco do Phil, né? Mostra o quanto ele é inteligente, ele se compromete com o futuro dele, dos outros mais jovens, né? A Emma até disse que os da idade dele têm notas altas e que ela acha que eles não serão colhidos em menos de 2 anos, mas isso é chute, né? Ela sabe que isso é um risco que ela está correndo. Ela parte da premissa que essa fazenda ou que os demônios querem qualidade nessa fazenda, então considera que eles têm tempo de salvar as crianças que eles deixaram, mas isso é um risco. Tanto é um risco que no próprio episódio os demônios falam: pode matar a criançada que não tiver, que não for as top, só não machuca o cérebro. Pode matar. Então eu ia poder matar Dom, Gilda, ia poder matar toda a criançada lá de 8 anos, etc. E não tem problema nenhum. Ou seja, esse risco não é bem um risco tão baixo assim. Pode ser que daqui 2 anos, quando a Emma voltar, esteja todo mundo morto. E aí vai rolar um problema. A gente tem também a questão: eu acho que o Phil aceitou rápido essa decisão da Emma porque ele é muito inteligente e porque ele percebe que essa é a única maneira que a Emma vai fugir de qualquer maneira, né? Que a Emma vai sair dali. Caralho, os cachorros estão latindo pra porra hoje. Ele se doa pela Emma também, como o Norman fez, né? Ele se doa pela Emma também e ele se coloca nessa situação de risco conscientemente, confiando na Emma, ao mesmo tempo que sabendo o risco que ele está correndo, porque ele já está a par de toda a situação. Então eu acho que é mais nessa hora. Acho que o Phil dá até uma enganada nela para salvá-la, e ela confia no Phil, mas eu não sei porquê, porque ela confia numa criança muito mais jovem do que ela para tomar essa decisão, mas ela confia no Phil sem considerar que ele pode estar fazendo isso apenas para salvá-la e se colocando num sacrifício, entendeu? Ela desconsidera essa parte do sacrifício dele, porque ele pode sim morrer. Todas as crianças ali podem ir pro abate. Eu acho que é um sacrifício do Phil. E eu gostei muito
de como a direção tratou toda essa assimilação do Phil à realidade, porque ele foi bem devagar. Ele foi entendendo a situação, pra gente sentir o Phil entendendo a situação e se emocionando por entender. Eu fiquei emocionado porque eu me coloquei no lugar do Phil. Na hora que ele fala do Norman, principalmente, né? Você vê a mudança de expressão bem lenta. Isso passa um peso para a situação. Não é uma animação focada em passar informação, é uma animação focada em passar emoção. Então eu achei muito boa essa parte do Phil. Eu gosto também, aproveitando e falando de direção, gosto como o anime o tempo todo, né? Ele intercala entre passado e presente, ele usa ganchos do passado para voltar para o presente e ganchos do presente para falar do passado, né? Seja para falar do Phil, seja para falar da Isabela, né? Seja para falar até do Ray. O diretor faz muito, intercala muito, faz essa anacronia, né? Entre passado e presente de uma maneira natural, porque ele linka os assuntos, ele linka os temas que estão sendo falados. Então você não se perde na narrativa, você percebe que ele está falando da mesma coisa. E ele está preenchendo uma lacuna de informação ou ele está preenchendo uma lacuna de emoção. Aí ele aproveita aquele momento para o Ray ter, na verdade, uma conversa dele com ele mesmo, mas aparece o Norman, né? Que é uma maneira do Ray assimilar toda a situação que para ele é nova, porque não faz... O plano dele era se matar. E isso foi completamente destruído. Então agora ele está num momento de choque e aceitação. Ele está se deixando levar pela Emma e pelas crianças. E está num momento de reflexão. Onde ele, por considerar o Norman uma pessoa muito inteligente, pensa no Norman sobre o que o Norman falaria. E o quão surpreso ele está com o Norman por ter feito tudo isso e considerado, inclusive, a própria desistência do Ray. Né? Isso faz com que o Ray valorize mais o Norman e a Emma. Valorize a decisão da Emma. Valorize o que a Emma fez para ele não precisar se sacrificar. Todo o treinamento, tudo o que ela fez junto com as crianças, o blefe dela, tudo. Né? Então ele valoriza muito mais isso agora. A fuga em si não tem muito o que falar. Basicona, né? Subiu, tal, fez a tirolesa, explicou todo o processo de como eles se desenvolveram. Eu acho que foi bem claro e óbvio, não acho que seja a grande mensagem do episódio. Então eu não vou focar muito na fuga, porque a fuga ela está ali, né? Ela aconteceu, tá tudo bem pra mim. Tem gente que pode achar que a fuga foi muito simples e que tava querendo uma fuga mais emocionante, mas o anime não quis mostrar a emoção da fuga. Ele quis mostrar a emoção e a importância das decisões e a importância das decisões terem sido tomadas no tempo que elas foram tomadas, pelas pessoas que elas foram tomadas. O trabalho em equipe, isso foi focado. Tanto que a gente tem o flashback da Isabela, que é para contrapor exatamente tudo que foi mostrado no anime até agora com o flashback da Isabela. O flashback da Isabela é uma desconstrução total dela, que ela fez tudo para sobreviver mais que os outros e não para que todos sobrevivessem mais, né? Então a Emma quer que todos sobrevivam mais. A Isabela fez de tudo para sobreviver mais que os outros, porque ela estava completamente desiludida depois que ela viu o penhasco. Ela não conseguiu achar uma solução e ela, por ser egoísta, por ser uma pessoa completamente voltada para si mesma, embora ela tenha tido um romance, um amigo de infância de fato, ela decidiu não compartilhar essa informação, ela decidiu que compartilhar essa informação poderia causar mais sofrimento a um destino inevitável. Ela tomou a decisão de ser sozinha e caminhar sozinha e sobreviver sozinha. O medo dela da morte era muito mais superior do que o amor dela pelas pessoas ou até incapacidade dela de considerar os outros no plano, ou na incapacidade dela de considerar a possibilidade de fuga, ela simplesmente voltou-se para si própria, acha que talvez por uma inteligência dela muito superior, as outras pessoas não entenderiam e não conseguiriam sobreviver, e é uma desconstrução dela, porque ela percebeu agora com a fuga da Emma que
as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela mostra um arrependimento com relação ao rapaz que ela gostava e que cantou a música que ela canta até hoje, que é uma demonstração de, né, afeto com relação a ele, com relação à música. É para passar uma sensação de arrependimento da Isabela, que ela poderia ter confiado e mudado o destino daquela pessoa que ela gostava. Só que ela não fez. A gente também descobre que ela é mãe do Ray. Ótimo, mas só fecha um pouco as questões de roteiro, de como que o Ray descobre as coisas, e eles tiveram essa relação, né, de confiança entre eles por um bom tempo, né? Então isso meio que fecha o relacionamento do Ray como espião, mas não vejo uma coisa muito além disso. Eu não vejo um sentimento dela com relação ao filho. Inclusive mostra ela grávida e completamente sem sentimento, sabendo que que o filho dela vai ser carne para demônio. Outro momento que eu acho importante da Isabela é o momento que ela solta os cabelos. Ela estava muito presa na decisão e na ideologia dela. A ideologia de que é impossível escapar, a ideologia de que o melhor é dar a melhor condição para as crianças sobreviverem no tempo que elas têm para sobreviver, porque elas não vão ter mais tempo. Quem vai ter mais tempo é só quem é mais inteligente ou quem vai virar mama. Só. Então eu vou fazer o meu melhor para que essas crianças aqui sobrevivam bem no tempo que elas sobrevivam, ou que virem mama. Por isso que ela oferece para Emma virar mama. Então ela não é uma vilã, né? Ela foi desconstruída como vilã, ela não é uma vilã. Ela é só uma pessoa tentando sobreviver e achando que está ajudando a galera a sobreviver o maior tempo possível, fazendo com que a fazenda dela seja uma fazenda de qualidade, ou seja, de crianças muito inteligentes, né? Porque crianças muito inteligentes sobrevivem mais tempo. Então faz sentido ela querer que as crianças sobrevivam mais e por isso cobre delas que elas sejam mais inteligentes. E aí ela tem um sucesso maior na fazenda, ou seja, é uma situação de win-win, né? Ela faz com que as crianças dela sobrevivam mais e ela faz com que ela sobreviva mais porque ela tá dando carne de mais qualidade para os demônios. Para ela faz mais sentido isso, né? E isso é desconstruído porque a Emma escapa. Então ela acaba com as convicções dela. Ela considera que a vida, eu entendi que ela considera que a vida dela não faz mais sentido porque ela fazer as crianças sobreviverem o tempo máximo possível já não faz mais sentido, porque a fuga agora é possível. Como ela vai conseguir lidar com a criação de novas crianças, por exemplo? Eu acho que ela não vai conseguir lidar com nada, porque ela vai ser morta porque ela deixou crianças valiosas escaparem. Como que ela vai conseguir lidar com a criação de novas crianças, sabendo que elas podem escapar? Ela pode ajudar nisso. Então isso também eu acho que é uma situação interessante sobre a desconstrução da Isabela, porque quebra todos os paradigmas que ela criou na cabeça dela como sendo os únicos possíveis. Então meio que ela deu um basta a todo o egoísmo dela e aceitou a sua própria falha, seu próprio defeito e talvez a sua própria morte. Por que não? Eu acho que ela pode sim morrer agora como personagem, ser um significado de que você tem que abrir mão das suas convicções em algum momento, confiar nas pessoas, confiar no trabalho em equipe, fazer com que os seus objetivos inalcançáveis, que seriam inalcançáveis sozinhos, sejam alcançáveis porque você tem um trabalho em equipe, tem outras pessoas que podem contribuir com o objetivo, com o alcance do objetivo. Acho que essa foi a ideia principal, né? De fazer o contraponto da Isabela sozinha, trabalhando só ela, e a Emma trabalhando em equipe junto com outras pessoas muito inteligentes e com tomadas de decisão, coragem e sensibilidade. Inteligência, não esquecendo da parte muito inteligente e gênia. É isso, Neverland, tá? Resumindo, Neverland nessa primeira temporada é sobre você tem um tempo determinado para resolver as coisas. Você precisa ter coragem, inteligência, trabalho em equipe, confiança nos seus parceiros,
precisa abrir mão das suas convicções para poder ouvir o outro e ter uma ideia melhor. Você tem que abrir mão de coisas que você não abriria para isso no curto prazo, para no longo prazo conquistar, né? Então você não consegue salvar todo mundo agora, então eu vou salvar o que eu consigo agora e eu vou fazer um jeito no longo prazo para conseguir salvar o máximo possível no longo prazo. Fala muito sobre gerenciamento de tempo, tomada de decisão e principalmente confiança, inteligência e trabalho em equipe. É isso, Neverland. Espero que vocês tenham gostado da análise. Acho que foi uma análise relativamente boa, né? Não fiquei falando do episódio parte a parte, não fiquei contando episódio pra você, porque você já viu o episódio, né? O pessoal tá me lotando de mensagem aqui no Discord, então vá você também no Discord para conversar com a gente. Falem lá no Discord. Tem link aqui embaixo. Também tem link pro Padrim para você me ajudar com dinheiro, porque eu preciso para pagar as contas no final do mês, senão esse canal vai à falência e eu não faço mais vídeo. Também tem link para Amazon, funciona da mesma maneira, só que aí você compra um mangá que você quer. Então você ganha alguma coisa com isso. Também tem link pro meu Twitter, que lá você pode ver eu pistolando, porque aqui eu não pistolo, só no Twitter. Que mais? Twitch, faço lives. Então às 18 horas no sábado, Twitch, às 18 horas no domingo, live no YouTube. É isso, muito obrigado, valeu, falou!